Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós, nos abençoando e nos instruindo nessa manhã que estamos reunidos para o louvor da glória do nosso Deus, que Ele derrame sua graça sobre nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos iniciar com a oração, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um domingo, por mais um momento tão precioso para nós como igreja, onde podemos reservar esse dia para o louvor da Tua glória, onde podemos cultuar, Senhor, o Teu santo nome, pensando, ó Deus, naquilo que Tens preparado para nós na eternidade. Aviva em nós esse desejo, aviva em nós essa esperança, aviva em nós, ó Deus, essa vontade de poder servir, adorar, bendizer o Teu santo nome. Abençoe a Tua igreja aqui reunida, uma porção dela, aqueles que aqui também não estão, que o Senhor possa assim nos abençoar e, ó Deus, derramando graça sobre nós, para que possamos, ó bendito Senhor, adorar o Seu santo e excelso nome. Derrame sobre nós a Sua graça, é o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 98. Eu quero convidar você que, juntamente comigo, façamos a leitura de forma alternada da palavra do Senhor.
Livro dos Salmos, Salmo de número 98, leitura alternada da palavra do Senhor. Eu lerei os versos ímpares e irmãos lerão os versos pares. Salmos de número 98, leitura alternada. Leiamos o que diz a palavra do nosso Deus. Salmo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpas e voz de canto. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar o nosso irmão, o diácono Ribamar, que faça uma oração ao Senhor, oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor, queridos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te Pai, te exaltamos por teu Deus amado, Deus maravilhoso, Deus de amor, também um Deus de justiça, Deus amado, que tem sido Deus amado em toda a tua igreja, Pai. Obrigado pelas bênçãos recebidas, Deus amado. Obrigado, Deus amado, porque assim como o Senhor Deus amado nos chamou, devemos, como servo do Senhor, adorar no Espírito de verdade, com aquilo que tem colocado nas suas mãos, na nossa vida, estar diante do Senhor e das pessoas aí fora, como realmente pessoas transformadas, Pai amado. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos, Pai amado, porque tem sido das cada um de nós, Pai. Continua, Pai Santo, abençoando a tua igreja, nos fortalecendo, cada um de nós, Pai, que tenhamos a alegria, o prazer de estarmos reunidos em teu nome para te louvar, te glorificar, te exaltar. Leia a tua palavra, Senhor, e está te buscando constantemente, Deus amado, não tem que estejamos, Pai. Obrigado por essa bênção maravilhosa de servir, Senhor, e estar reunido em teu nome, Pai. Continua pensando no teu céu, Pai, para a tua igreja, aqui em Marabá, Senhor, e todo o nosso Brasil. E nós possamos realmente amar o Senhor, louvar e aprender mais e mais do Senhor, Pai. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Em nome e por amor de Jesus, eu te oro, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Queridos, o Salmo de número 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse salmo se revela a extrema realidade para nós, quando percebemos sim a fidelidade e a bondade do Senhor para com as nossas vidas, conduzindo a cada novo dia, a cada nova manhã, sustentando e, acima de tudo, nos dando a oportunidade de poder bendizer o seu nome no dia do Senhor. Por isso, juntamente com os nossos irmãos da equipe de louvor, quero convidar você que se coloque em pé e cantemos uma canção a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus fiel, a esse Deus que revela a sua fidelidade para sempre. Nos coloquemos em pé e cantemos, louvemos ao Senhor, queridos.
sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento para ouvirmos a exposição da verdade. Estamos, como temos feito todos os domingos pela manhã, estamos expondo o livro do profeta Zacarias. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 7. Nosso texto será um pouco longo, mas vamos ler apenas o verso 1 até o verso 3. E à medida que a nossa exposição avançar, nós leremos os demais versos. A nossa exposição nessa manhã será o capítulo 7 e o capítulo 8 até o final. Mas nesse primeiro momento, nós vamos ler apenas o verso 1 até o verso 3. Esse livro do profeta Zacarias, capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Ouça atentamente o que diz o texto sagrado. O livro do profeta Zacarias, capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, nesse primeiro momento, diz assim: No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Serezé e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. E perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Isso até aí, depois nós continuaremos o restante do nosso texto. Curva sua fronte, vamos orar ao nosso Senhor nesse instante. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Obrigado, Pai amado, por sua palavra. E te pedimos nessa manhã, encarecidamente, quando estamos diante de verdade tão importante, tão profunda, que desvenda, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, por amor do Teu nome, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e assim guardando em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Essa é a oração que te faço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, por mais que nós estamos trabalhando Zacarias, mas na leitura de provérbios que temos feito aí ao longo dos nossos domingos, nós encontramos uma verdade extremamente significativa que é interessante para iniciarmos a nossa mensagem nessa manhã. O livro de Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. E o interessante é que essa verdade, ou que esse provérbio, trata sobre algo extremamente significativo e importante para o nosso coração. Porque uma das maiores dificuldades do ser humano é saber esperar. Nossa paciência é curta. Queremos que tudo aconteça ao nosso modo e ao nosso tempo. Um cantor popular aí, muito conhecido, ele em uma de suas canções, ele versou dessa maneira: bem, vamos embora, porque esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A nossa impaciência pode, descrita nesses versos aqui dessa canção, revelam traços terríveis existentes em nós. E é isso que vamos ver aqui em nosso texto nessa manhã. Porque veja bem, na última oportunidade que estivemos juntos, nós vimos o Senhor falando ao povo que eles não deveriam temer o futuro. Ou eles deveriam esperar em Deus, descansar em Deus, porque Deus era com eles. Deus prometeu que enviaria um líder que revelaria um novo momento para o povo, que as incertezas, que as injustiças, que as opressões, que todo o mal que se via no mundo estava com os dias contados. Deus enviaria um líder que iria colocar fim a toda maldade. Esse líder sim traria paz ao coração do povo. E eles deveriam esperar esse momento. Por mais que as circunstâncias fossem difíceis, por mais que os dias fossem maus, eles deveriam esperar com paciência esse agir poderoso de Deus. E o interessante é que esperar pode revelar muito sobre nós. A nossa impaciência traz à tona vícios muito profundos, mais do que nós
imaginamos. E é isso que o nosso texto vai mostrar. Eu quero que você não feche sua Bíblia, porque a gente vai até o capítulo 8 e a gente vai ver grandes verdades aqui ligadas a esse tema. Perceba como essa incerteza ou essa impaciência acabou levando o povo a questionar ou fazer algumas perguntas que, na verdade, voltaram-se contra eles, revelando como estava o coração do povo naquele instante. Porque, veja bem, como nós estamos vendo, o pano de fundo do livro do profeta Zacarias é a restauração de Israel. O povo havia sido levado cativo para a Babilônia, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, tudo em escombros, mas Deus foi misericordioso com o povo, permitiu que eles voltassem para a terra e reconstruíssem as suas casas, o templo, e agora nós estamos aqui justamente no povo reconstruindo o templo. E nós já vimos até aqui, nas visões de Zacarias e naquela última palavra do Senhor, que Deus disse: construam, trabalhem, envolva-se no trabalho religioso que está relacionado à reconstrução do templo e espere, porque um novo dia está para chegar, um novo momento está para chegar e esse momento mudará a história. E aqui, nesse nosso momento, nesse texto, no capítulo 7, quase 2 anos já se passaram desde que Zacarias teve as visões e que aquela última palavra, como vimos domingo passado. 2 anos se passaram de trabalho duro, de trabalho árduo, de reconstrução do templo. O povo ouviu as mensagens e estava ali totalmente envolvido. Mas em meio ao trabalho, à espera de que a promessa se realizasse, de que um novo dia se levantasse, que um novo amanhecer trouxesse paz e alegria e descanso para o povo, perguntas surgiram na mente de alguns. E o nosso texto diz isso, verso 2 e verso 3. Quando de Betel foram enviados Serazá, Regem-Meleque e os seus homens para que suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos: continuaremos nós a chorar com o jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Veja, essa pergunta era pertinente, porque o jejum que era realizado, todos os jejuns que eram realizados pelo povo de Israel até aquele momento, eram realizados em lembrança de sofrimento, tá? Todos os sofrimentos, todas as tragédias que se abateram sobre Jerusalém, marcavam então um dia para o jejum. Morte de um líder, destruição das muralhas, invasão. A cada dia que uma tragédia aconteceu no exílio, o povo naquele dia, durante o ano, eles celebravam o jejum, ou eles realizavam o jejum com tristeza, acreditando e colocando diante de Deus as suas angústias, porque passaram por aquele sofrimento e esperavam que Deus então mudasse a sua história. Então nós temos aqui essa prática do jejum sendo realizada com contrição, com tristeza, lembrando-se de alguma tragédia. E a expectativa é: veja o nosso sacrifício, Senhor, veja o que nós estamos passando e liberta-nos e mude a nossa história. Todas as tragédias marcavam então a morte da nação. Por isso era natural jejuar. E durante o exílio, essa prática foi muito comum. Mas agora o jejum parecia sem sentido, porque eles não estavam mais no exílio. Eles estavam, sim, desfrutando de uma meia libertação, porque ainda o domínio dos persas ainda estavam ali sobre eles, mas eles estavam em Jerusalém, estavam em suas casas e estavam reconstruindo o templo. Não havia mais motivo para choro. Não havia mais motivo para tragédias, para tristezas, e a cada nova pedra assentada no templo era a esperança de que ao final tudo mudaria. Então, para que jejuar? Para que chorar? Para que lamentar se Deus estava mostrando que ia mudar o povo? Então, assim, em uma voz unificada, o povo chega para os sacerdotes e perguntam: devemos continuar o jejum ou não? Porque tudo parece que vai mudar. Só que o interessante é que, ao invés de dar uma resposta a essa pergunta, que virá mais tarde no capítulo 8, nós veremos, o Senhor critica a maneira como eles observavam o jejum. Veja como foram feitas as acusações do Senhor. Olha o verso 4 até o verso 6, por favor. Diz assim:
Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Veja, olha que interessante. Por meio de uma série de perguntas retóricas, o Senhor expõe a falta de sinceridade que havia no coração do povo quando eles praticavam o jejum. Eles não jejuavam pelos motivos certos, antes faziam acreditando que Deus se comoveria com o semblante caído ou com aquele sacrifício realizados por eles. Infelizmente é assim que se porta a maioria dos crentes em nossos dias, acreditando que seus sacrifícios, ou que dar isso ou dar aquilo, ou fazer isso ou fazer aquilo, pode mudar o Senhor e comover o Senhor de retribuir porque eles estão fazendo sacrifícios. Só que aqui Deus está condenando essa prática por meio, ou que acontecia frequentemente no meio do povo. Eles se esqueceram, e todos os crentes de todas as épocas se esquecem, de que Deus não vê apenas o exterior. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações essa que nos levam a fazer tudo aquilo que fazemos, quer sejam em atividades religiosas, quer sejam nas atividades seculares, na maneira que tratamos os outros. Deus conhece o nosso coração. E aqui, conhecendo o coração desse povo, e por meio dessas perguntas retóricas, ele mostrou, o nosso Senhor, que enquanto externamente eles mostravam um semblante de piedade, o coração se mostrava insensível, duro, porque eles olhavam, isso é muito sério e se encaixa perfeitamente em nossos dias, porque eles olhavam para as injustiças, para as opressões, para a exploração, para a corrupção que acontecia em seus dias e não faziam absolutamente nada. Se mantinham calados, não se levantavam para condenar e para mostrar o erro de uma nação que estava desviada ao Senhor. E acreditavam que um mero serviço religioso, um mero momento de jejum poderia apagar aquilo que estava no coração, que era o afastar-se de Deus, ou o não sentir a dor do próximo, ou ver o órfão e ver a viúva e ver o estrangeiro sendo oprimido, sendo roubado e não fazendo absolutamente nada. Seus momentos de jejum eram tão indulgentes que quando comiam e bebiam, Deus disse que eles não faziam para Deus. Eles não faziam com o coração quebrantado e contrito, antes eles faziam para eles mesmos. Tudo o que faziam, sua religiosidade, era por mero interesse. Eles acreditavam que poderiam barganhar com Deus, fazendo as coisas certas para que Deus revertesse as circunstâncias. Só que não é assim que a vida funciona, não é assim que Deus age, não é assim que Deus trabalha. Jejum não era apenas se abster de alimento, era mostrar um coração contrito e insatisfeito com o pecado e com o que estava acontecendo em meio ou no meio do povo. Para que o jejum fosse sincero, o povo também precisava observar questões muito importantes que estavam ligadas à lei. Olha o verso 8 ao verso 10 do nosso texto, por favor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Diz, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão, não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Veja, uma longa linha de profetas havia se levantado para falar a respeito desses problemas entre o povo. Injustiças, roubo, opressão, viúvas e órfãos estavam sofrendo, estrangeiros estavam sofrendo, e Deus estava dizendo: não adianta nada vocês fazerem jejum e não mostrar bondade e misericórdia para com aqueles que estão sofrendo. Não adianta nada mostrar serviço religioso enquanto passamos e viramos o rosto para a necessidade do nosso próximo.
mostrar misericórdia uns para com os outros, era o que o povo deveria fazer. Piedade não é apenas uma questão externa, não é apenas mostrar um semblante caído, ou se abster de alimentos, ou realizar um jejum. Piedade é uma questão do coração. É um coração quebrantado e contrito, que se comove, que se dói em ver os outros sofrendo, em que não se agrada e não se contenta em ver tanta gente roubando, quando poderia ter sido aplicado aqueles valores ou aqueles dinheiros para cuidar do necessitado, para cuidar do doente, para ajudar nesse momento de dor. Um coração quebrantado é aquele que não se conforma com o que está acontecendo no mundo. E Deus está justamente aqui condenando as práticas religiosas, porque externamente mostravam piedade, mas internamente o coração estava distante de Deus. E a questão mais séria aqui é que essa negligência, que essa forma de agir um para com o outro, foi um dos motivos que os levaram ao exílio. Veja o verso 11 e o verso 14 do nosso texto. Ele diz: eles, porém, não quiseram entender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não me ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás dele, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque a terra desejável fizeram uma desolação. Olha que tristeza. A postura de não ouvir o Senhor, de virar as costas, de insistir na dureza do coração, rejeitando os alertas dos profetas, resultou nessa grande marca dolorosa para o povo, que foi o espalhar-se, que foi o ser levado cativo. A situação de morte e desolação se deu porque não ouviram ao Senhor, não mudaram a disposição do coração, não se colocaram diante de Deus, não meramente externamente por meio de ritos, mas com o coração contrito e quebrantado. Olha, a prova disso é o estado da terra, porque a terra que outrora foi chamada de terra que emana leite e mel, por causa dessa ação de não se importar com o sofrimento do outro, o texto diz que a terra foi desolada, de sorte que ninguém passava por ela, não voltava, porque a terra desejável, que manava leite e mel, fizeram-se uma desolação. A terra estava morta, porque o povo não se importava com o outro, com o Senhor, não ouviu a Deus. Isso está acontecendo muito em nossos dias. A terra morrendo, porque as pessoas não estão dando ouvidos à voz do Senhor, antes estão aplaudindo e aprovando erros que estão acontecendo nesse mundo. E nós temos aqui um chamado para observar, para ouvir e para atentar àquilo que Deus espera de nós. Meros ritos não são suficientes para demonstrar de fato piedade. Piedade é uma prova do coração, quando nos importamos, quando ouvimos o Senhor e praticamos aquilo que nós ouvimos. Porque a verdade e a própria teologia, que tanto estudamos aqui, domingo após domingo, é uma verdade extremamente prática, que deve mudar o seu coração, que deve levar você a sair do conforto do sentar-se em uma igreja, para que fora possamos produzir atos de bondades que se esperam daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. E é isso que está sendo visto aqui. Agora veja, mesmo diante de imagem tão terrível, parece que esse povo não aprendeu nada. Religiosidade externa, sem mudança, não promoverá resultados diferentes, e sabemos disso. A promessa do Senhor
exigia mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter. E é isso que nós vemos aqui. Veja, apesar do fracasso do povo e da punição que Deus havia exercido sobre eles por essa rebeldia de coração, o Senhor promete que vai renovar o povo. Olhe para o capítulo 8 agora, verso 1 e verso 2, por favor. Olha o que diz o nosso texto. O texto diz: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Perceba que, mesmo em meio a toda essa postura, e louvado seja Deus, porque a salvação pertence a Ele, a mudança pertence a Ele, o transformar o coração de pedra para carne, parte do Senhor, Ele está dizendo, eu vou mudar vocês. A promessa vai se cumprir, mesmo que o coração de vocês esteja dessa maneira, mesmo que vocês estejam demonstrando preocupação apenas por ritos externos, eu vou mudar o coração de vocês. E em certo sentido, como nós sabemos, essa renovação prometida por Deus já estava acontecendo. O povo que outrora estava cativo, que chorava em meio aos rios da Babilônia, agora estavam ali, em meio à terra. Eles voltaram para suas casas. A terra que outrora estava desolada, parece que a vida começa a nascer novamente, porque algo de extraordinário está acontecendo. A presença do Senhor, ou a promessa da presença do Senhor, se fará viva quando aquele templo, quando aquela construção terminar. Mas guarde isso no coração, que eu vou explicar isso direito para vocês. Havia a promessa, uma promessa que seria extraordinária, que revelaria esse zelo do Senhor. Ele disse, eu vou habitar no meio de vós novamente. E a expectativa do povo é que esse momento se daria quando o templo fosse restaurado. Algo que fica claro no verso 3 do capítulo 8. Mais uma vez, olhe para o texto. Assim diz, verso 3, 4 e 5 diz assim, assim diz o Senhor, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Perceba que essa palavra aqui certamente foi extremamente motivadora, mesmo em meio ao fracasso do povo. Porque o povo estava com aqueles meros ritos, com o coração duro, e Deus estava dizendo, eu vou restaurar vocês. Eu vou habitar no meio de vós novamente. E a praça desolada, e a praça que outrora foi conhecida como lugar de opressão, onde se oprimia o órfão, a viúva, onde se enganava o outro, onde tudo que era visto ali não passava de especulação e de pecado, eu vou transformar e fazer deste local um lugar novo, onde os velhos, onde as velhas, onde os meninos estarão juntos, brincando e celebrando que o novo dia chegou. Essa era a promessa. Eles deveriam trabalhar na esperança de que Deus vai restaurar a sorte do povo, de que Deus vai habitar entre eles e de que esse novo dia trará alegria e lançará fora a opressão e as injustiças. Sem dúvida, os primeiros anos da reconstrução foram motivados por essa verdade. As pessoas estavam ainda assim tentando juntar os pedaços e reconstruir o que havia sido destruído. Isso é fato quando nós vemos as grandes tragédias acontecendo. Vimos uma explosão um dia desse, enchentes em outros lugares, e quando nós olhamos só vemos escombros, lamas, e as pessoas com aquela esperança dizendo, agora temos que reconstruir, agora o que precisamos fazer depois que perdemos tudo é reconstruir, porque precisamos mudar.
Existe no coração dessas pessoas, quando ouvimos, a esperança de um novo momento. Sim, a lama invadiu as casas, sim, a explosão destruiu tudo, mas não destruiu a esperança no coração das pessoas que sonham na reconstrução. E é isso que está acontecendo aqui. Israel havia sido destruída, o povo havia perdido tudo, mas agora Deus, o Deus de Israel, prometeu que tudo se fará novo. Ele disse que reuniria os dispersos, que ajuntaria o povo e que auxiliaria nesse novo momento. Deus era a esperança de um novo momento para aquela nação. E tudo isso só seria possível porque aquele que fez aliança com eles, Deus, ele não muda. O verso 8 diz, no capítulo 8, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Deus não muda porque ele fez uma promessa de aliança. E por mais que falhemos, por mais que nós pequemos contra o Senhor e abandonemos a fidelidade que deveríamos entregar a Ele por ter nos salvo, por ter nos dado mais do que nós merecemos, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele que estabeleceu a sua aliança com Moisés, dizendo, eu serei o seu Deus, serei e vocês serão o meu povo. Esse é o mesmo Deus que age aqui, que age hoje e que será o Deus revelado no futuro para a igreja. E Ele prometeu e vai cumprir. Agora, o que o povo precisava fazer diante de tamanha promessa de restauração? O povo precisava descansar, trabalhar e esperar em Deus. E esperar que Deus fizesse aquilo que Ele prometeu. A própria reconstrução era prova viva disso. O verso 9 do capítulo 8 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Os profetas estavam lá quando os alicerces foram lançados, e eles têm dito ao povo que eles estavam vendo uma nova era de bênçãos acontecendo. Ali era o estágio embrionário do que Deus estava tentando promover para o povo, um novo dia. Mas veja, nós temos aqui um incentivo então a trabalhar. Fortaleçam as mãos de vocês. Não desanimem frente às dificuldades e à opressão que vocês estão vendo. Não desanimem frente e a gente poderia até nos apropriar dos nossos dias e dizer, não desanime com as incertezas do amanhã, com a ideia de se teremos uma vacina ou não, com a ideia de que se a pandemia vai acabar ou não, e se realmente de fato tudo que está acontecendo está aí para promover todo esse medo no coração do povo. Ele está dizendo, não desanimem. Porque tudo que está acontecendo aqui nada mais é do que o estágio embrionário para um novo momento preparado para o povo de Deus. O Senhor está incentivando o povo, por meio do profeta, a ter coragem em face da adversidade. Se os dias eram difíceis, e se a economia, e aqui isso estava acontecendo, se os dias eram difíceis, se a economia estava deprimida ou estava terrível e as pessoas enfrentavam o assédio dos seus inimigos, mesmo assim, eles não deveriam desanimar e deveriam trabalhar com ousadia. Veja a palavra nossa. Não desanimemos frente ao que estamos vendo. Não permita que as notícias tão difíceis e tão terríveis, sim, muitas delas verdadeiras, mas não permitam que elas roubem de você a esperança que está proposta para aqueles que servem ao Senhor. Não permitam que as circunstâncias roubem de você a esperança que foi estabelecida por Deus a nós. Devemos trabalhar, devemos fortalecer as nossas mãos, devemos fortalecer o nosso coração para servir o Senhor. E aqui o povo é animado com essa palavra, porque à medida que eles continuam a fortalecer as suas mãos e colocar de lado os seus medos para terminar o templo, eles descobririam que o fiel e bondoso Senhor jamais os abandonaria. E o mesmo Deus que estaria ao lado deles é o Deus que está ao nosso lado. Então veja,
Veja o que nós temos aqui. O povo, então, é animado a fazer essa palavra, ou é animado por meio dessa palavra a trabalhar, a fortalecer. Mas e a pergunta sobre o jejum? Deus mostrou que aquilo que eles faziam era por meros ritos religiosos, enquanto o coração estava distante. Deus então volta a animar o povo com a promessa, dizendo: trabalhem. Vocês precisam que mesmo em meio a tudo que vocês estão fazendo de errado, eu vou animar vocês, eu vou restaurar vocês e vou dar um novo dia. Mas deixa agora eu responder a pergunta que vocês fizeram. Olhe os versos 18 e verso 19 do nosso texto, no capítulo 8. O texto diz: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Veja, as pessoas não são explicitamente informadas se devem ou não continuar o jejum no presente. Eles perguntaram: devemos ou não devemos continuar com o nosso jejum, porque tanto do mês 5º, do mês 7º, do mês 10º, todos os jejuns que fazemos estão relacionados a uma tragédia. Ficamos tristes por aquilo que aconteceu, mas agora, se há uma promessa de um dia novo, devemos ou não continuar o jejum? E Deus está dizendo, eles são informados de que seu jejum se tornará desnecessário quando o Senhor terminar a sua obra restauradora. Continuar o jejum ou não no presente, em última análise, é muito menos importante do que perceber a nova era que está a caminho. Deus está dizendo: quando o novo momento chegar, o jejum será desnecessário. Nessa nova era, Deus estabelecerá, Ele mostrará que não apenas o jejum do 5º do mês, todos serão desnecessários, mas todo o jejum, ele não precisará ser feito. Mas espere bem o que eu estou dizendo. Porque todos eles, como eu disse, eram realizados em lembrança de um momento terrível. Só que nesse novo momento prometido pelo Senhor, eles se tornarão supérfluos. Como assim? O luto e a tristeza, a promessa vão dar lugar à festa. Nova obra que Deus estava prometendo suscitará uma celebração exultante e não haverá espaço nem lugar para tristezas quando esse dia acontecer. Festas e banquetes estarão na ordem do dia. E como resultado, a grandeza de Jerusalém retornará. E você vê nos versos 20 a 23, não vamos ler, onde ele diz que muitos povos virão e quando perceberem esse novo momento chegando. Deus havia prometido um dia em que o jejum seria supérfluo. Ao reconstruir o templo com a mão forte, Deus usará esses esforços para atrair gentios, para que a verdade se revele por meio daquela construção. Templo esse onde a presença de Deus traria festa e não mais tristeza. A presença de Deus no meio do povo faria com que tudo fosse esquecido, porque um novo dia estava chegando. Essa mensagem foi fantástica, mas a impaciência fez com que eles não entendessem o real significado da promessa, como muitos de nós também não entendemos, infelizmente. Muitos esperavam que quando o último tijolo fosse colocado, quando as últimas paredes, quando o templo fosse erguido, o próprio Senhor desceria, como aconteceu tantas outras vezes, e se estabeleceria no meio dele, e então um novo horizonte se levantaria, e tudo se acabaria, todos os inimigos seriam destruídos, e Deus então reinaria com o seu povo para sempre. Era isso que eles esperavam. O progresso estava acontecendo. Aparentemente, alguns estavam começando a se perguntar: sim, será agora que estamos acabando? Será que isso de fato vai acontecer? E foi até mesmo por esse motivo que eles perguntaram se precisavam jejuar ou não. Mas a resposta de Deus foi:
Sim, não. Sim, Deus está se movendo para mudar a história. Sim, esse novo dia está acontecendo, mas o momento definitivo ainda não estava chegando. Uma mudança ocorreu na história e vai ocorrer na história, mas não é a transformação total que havia sido prometido. Aquele templo reconstruído não é o final definitivo ou ápice que Deus havia prometido para o povo. Portanto, saber se eles deveriam continuar jejuando ou não tem uma resposta simples. Mas o mais importante é que Deus está conduzindo a história para que o povo se unisse à obra e aguardasse esse novo dia de festas e alegria. Eles deveriam continuar os seus esforços da construção do templo, mas deveriam adicionar a ele uma reforma sincera de seus corações, observando a justiça e a misericórdia. O interessante, queridos, é que assim como essa delegação de Betel, durante a reconstrução do templo, as pessoas dos dias de Jesus fizeram a mesma pergunta: deve-se jejuar ou não deve-se jejuar? Eles não entenderam a promessa. E embora dessa vez, ali nos dias de Jesus, o foco não fosse a prática da nação, mas eles se dirigiram com essa pergunta a Jesus, perguntando algo interessante. Quer ver? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, verso 18, para que possamos entender o que a mensagem de Zacarias, ou para onde ela apontava, e entender de fato a questão do jejum, se ele é pertinente ou não nos dias de hoje. Marcos capítulo 2, verso 18, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Olha que interessante. As pessoas notaram, nos dias de Jesus, que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, inclusive. Vemos isso lá em Mateus, quando nós lemos, falando sobre o fariseu e o publicano na sua oração. Em Lucas, perdão. As pessoas notaram que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e que os discípulos de João se engajavam nessa prática, mas os discípulos de Jesus não. E eles então perguntaram: por que os seus discípulos não estão jejuando? Por que os discípulos de Jesus não estavam fazendo algo que era tão comum e que foi uma prática para o povo durante toda a história? E em resposta, Jesus disse algo fantástico. Marcos capítulo 2, do verso 19 ao verso 22, nós encontramos a seguinte leitura. Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira partes da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Olha que texto interessante é esse. E glorioso para nós. O que Jesus está dizendo aqui é que a razão pela qual os discípulos pararam o jejum, que era uma prática lá atrás e que se estendeu ao longo dos anos e que foi usado apenas para demonstrar uma piedade externa, quando na verdade o coração estava distante de Deus, naqueles dias, Jesus está dizendo que eles pararam o jejum porque em Jesus a promessa, o ápice de Zacarias, o ápice daquele momento estava acontecendo. Deus havia dito que habitaria entre eles,
que quando tudo fosse feito, Deus habitaria entre eles, e quando isso acontecesse, o jejum que deveria ser feito para a tristeza seria transformado em festa, que o jejum se tornaria supérfluo quando Deus estivesse no meio deles. E agora isso aconteceu. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus estava entre eles. Então por que jejuar? Por que jejuar enquanto noivo, enquanto a festa estava acontecendo? Era sem lógica. Assim como não se coloca pedaço de pano velho em roupa, ou pedaço de pano novo em roupa velha, assim aquele jejum, aquela prática se tornou supérflua naqueles dias, porque Deus estava entre eles. Deus estava se movendo. Em Jesus, o reino escatológico havia chegado, o novo havia mudado o antigo, a tristeza, o medo, a morte foi deixada de lado porque o noivo chegou. A alegria foi vista e deveria ser celebrada pelo povo. Assim como o aparecimento de um noivo em um casamento acende a celebração, o aparecimento de Jesus significava que o momento predito, que o novo dia que iria apontar no horizonte chegou. E eles não precisavam mais ter um semblante de tristeza, eles deveriam celebrar, porque o Messias de Deus, o Redentor do Senhor, o Salvador do mundo, pisou nessa terra. A igreja deveria cantar aquilo que os anjos, aquilo que os pastores ouviram quando o menino nasceu e foi avisado a eles. Deveriam ser a prática do povo. Celebrem, jubilem, porque o Messias nasceu, ele está entre nós. A tristeza deveria ser deixada de lado. Agora somente alegria, jejum para a tristeza não cabe aqui, porque Jesus está entre nós. A delegação de Betel havia se perguntado se a mudança aconteceria naqueles dias. Não! A mudança se daria com Jesus. Isso estava acontecendo. Naquele momento específico, o jejum seria desnecessário, porque eles deveriam comemorar. Em Jesus, Deus estava finalmente cumprindo tudo que o templo havia apontado. Ele era o templo, ele é a presença gloriosa que veio para marcar o mundo e para mudar o mundo. Deus veio para habitar entre nós, Deus veio para nos salvar, e esse tempo de restauração deveria ser motivo de celebração e não de luto. Mas ao mesmo tempo, para os discípulos, e para os servos do Senhor, esse tempo, essa transição do antigo para o novo, não seria sem rusgas, não seria sem dores, não seria sem tristezas, porque ele disse que naquele momento jejum não era necessário, porque o noivo chegou. Mas haveria um dia em que o noivo seria tirado, e então o jejum seria necessário novamente. Por isso, sim e não da resposta, se era necessário fazer jejum ou não. Aqui em Cristo nós encontramos essa resposta. Jesus disse para eles que o noivo seria tirado. E nesse momento, eles ficariam de luto. E então o jejum seria novamente apropriado. Mas olha que interessante. E por mais que a tristeza poderia se estabelecer quando o noivo fosse arrancado dessa terra, ou quando o noivo fosse levado para a cruz, quando o noivo fosse maltratado pelos inimigos, isso não deveria nos fornecer tristeza a nós e principalmente aos discípulos naquela época, porque Jesus fez algo extraordinário para aqueles homens e que se estende a nós para a nossa alegria. Jesus forneceu a eles um banquete, para que nunca se esqueçam da promessa da habitação final de Deus com os homens. Pouco antes da sua crucificação, Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos, partiu o pão, compartilhou com eles o cálice, dizendo: celebrem, festejem, façam em memória de mim, mas eu vou ser tirado de vós. Mas haverá um dia
em que essa mesma mesa, em que essa mesma festa acontecerá novamente. O que vão fazer, tirar o noivo do meio de vós, trazer um momento de luto, não vai ser para sempre. Por isso, façam e celebrem esse banquete, para que vocês lembrem que existe um momento de festa, que nenhum mal, que nenhuma pandemia, que nenhuma morte, que nenhuma doença pode roubar de você. A alegria que o noivo estabeleceu e que nós celebramos mês a mês, domingo a domingo, é para mostrar para nós que as circunstâncias, que as dificuldades, que as dores, que nem mesmo a morte pode apagar da sua vida, nem do seu coração, aquilo que Cristo garantiu para nós. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é Senhor, e Ele disse: eu vou voltar para buscar e para celebrar as bodas do Cordeiro novamente. Façam isso em memória de mim. A festa, o luto, não deve roubar de nós a esperança da glória. É por isso, querido irmão, você que está aqui nessa manhã e você que me ouve da sua casa, entenda algo importantíssimo para a sua vida. Não permita que o medo roube de você a esperança de adorar a Deus em seu dia, em sua casa, porque isso nos faz lembrar o que está preparado para nós na eternidade. Doenças, mortes e nada nesse mundo pode roubar de nós o prazer de celebrar Cristo, o prazer de celebrar ao Senhor, porque Ele disse: tudo está reservado para aqueles que creem. O que nós precisamos fazer hoje é entender essa verdade. A promessa que foi dada a Zacarias se cumpriu em Cristo. Sim, ele disse que o noivo seria tirado, de fato aconteceu, ele foi tirado de nós. Mas ele venceu a morte, subiu aos céus e disse que um dia nós estaríamos com ele na eternidade para sempre. E nesse dia nós celebraremos novamente as bodas. Mas enquanto esse dia não chega, sim, devemos jejuar. Devemos buscar a Deus, devemos contristar o nosso coração diante daquilo que estamos vendo, de tanta injustiça, de tanta roubalheira, de tanto pecado, de tanta morte, de tanta corrupção. Sim, devemos ficar tristes e jejuar na expectativa do Maranata, a hora vem Senhor Jesus, porque não aguentamos mais tanta maldade, não aguentamos mais tanta corrupção, tanto roubo, tanto sofrimento, não aguentamos mais andar pelas ruas e ver tanta gente mendigando, passando fome, passando necessidade. O que nós almejamos é o dia onde estaremos sentados nas praças com o nosso Senhor, celebrando a grandeza de que não haverá mais fome, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais nada. Mas viveremos para Ele e com Ele, celebrando a festa para sempre. E a ceia do Senhor nos faz ou traz à nossa memória essa certeza. Jejue, se entristeçam com o que vocês estão vendo, mas quando a mesa é celebrada, a esperança é renovada em nosso coração, dizendo: há um dia em que tudo isso se acabará, onde o jejum novamente será desnecessário, onde as tristezas não terão mais espaço, porque nós estaremos diante dele para sempre. Sabe por quê? Nesse dia, como o próprio texto de Apocalipse diz, ele é o próprio templo, e a sua glória iluminará toda a cidade. E a promessa feita a Zacarias de que gentios e todos os povos se uniriam a Israel, ou a Nova Jerusalém, ou aquela cidade, se cumprirá de maneira definitiva, porque estaremos lá, eu, você e todos os irmãos fiéis que foram salvos por Cristo, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, celebrando ao Senhor naquele dia. Por isso, meus amados irmãos, a ceia do Senhor é uma festa com o Messias,
que nos dá uma mostra de que este mundo e a sua maldade não vencerá, porque o nosso Rei vitorioso virá para pôr fim a toda a maldade. Jejuamos porque ele se foi, e jejuamos também porque desejamos que ele volte. Mas ao mesmo tempo que jejuamos com esse pensamento, nós festejamos com ele enquanto nós esperamos. Por isso, não perca a festa que acontece domingo após domingo. Não rejeite a festa de espera que acontece domingo após domingo, porque isso revelará a sua falta de interesse pelo Rei que vem e que voltará. Nós festejamos porque ele veio, nós festejamos porque ele virá novamente, e festejamos porque nele Deus ainda está trabalhando, transformando o nosso mundo de um lugar de luto em um lugar de festas, de um lugar de tristeza em um lugar de alegria, de um lugar de jejum temporário em um lugar onde o alimento não faltará, porque ele será o nosso próprio alimento. Não deixe que a impaciência, que o medo roube de você essa esperança e faça você viver como os judeus dos dias de Jesus, que acreditaram que religiosidade são apenas atos externos, porque não são. Religiosidade é uma questão do coração e precisamos ter o coração no lugar certo. Não ouça o poeta que diz: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Isso é mentira. Ouça o que a Escritura diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Ouça a verdade, porque ela muda e fortalece as suas mãos para que você possa servir ao Senhor em dias difíceis. Esse dia, onde os nossos lábios estarão cheios de louvores, ele está prestes a chegar. Olhe para o nosso mundo, olhe o que nós estamos vendo. Não permita que ele apague de você, nem que ele roube de você a esperança da glória. Confie, descanse, trabalhe, porque ele vem, ele virá para estabelecer o seu reino e afastar de você toda ansiedade, toda angústia, toda dor, estabelecendo apenas o dia de festa. O noivo voltará, o noivo virá para buscar a sua igreja, por isso esteja pronto para quando esse dia chegar. Que Deus os abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé e cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque Tua palavra é a verdade. E que palavra maravilhosa é essa, Senhor? Que tem respostas para os temas mais difíceis dessa vida. Respostas significativas para fortalecer os joelhos trôpegos, as mãos fracas. Louvado seja Deus, louvado seja o seu nome, que nos deixou a sua palavra para nos alimentar. Ó Deus, os nossos olhos se enchem de lágrimas quando olhamos para esse mundo. Pessoas morrendo porque lhe faltam aquilo que é de graça, o oxigênio. Pessoas morrendo porque o seu corpo está sucumbindo a um vírus tão pequeno. O seu povo está sofrendo porque a economia está em frangalhos, porque o desemprego assola a nação. O seu povo está sofrendo porque o mundo tem aplaudido o pecado, porque o mundo tem celebrado a mentira,
porque o mundo tem aprovado aquilo que é mal. O seu povo está sofrendo, e por isso, ó Deus, com o coração quebrantado e contrito, nos aproximamos de Ti, colocando e despejando aos Teus pés os nossos anseios e as nossas angústias, os nossos temores, os nossos medos. Colocamos diante de Ti aquilo que nos assombra. Mas mesmo que isso tudo seja irreal, como é? O meu coração espera em Ti. A minha alma espera no Senhor. Certos de que, ó Pai? A Sua vinda a esse mundo, ao pisar nessa terra perdida, de pecadores duros, o Senhor estabeleceu um novo dia. O Senhor disse que o novo dia chegaria. E para que não nos esquecêssemos, e para que o pecado não apagasse da nossa memória o grande dia do Senhor, o Senhor disse: fazer isso em memória de mim. E toda vez que tomo pão, e toda vez que tomo o cálice em minhas mãos, o meu coração e os meus olhos se elevam para o horizonte onde o Senhor está, reunindo assim todas as suas ovelhas, naquele grande dia, dizendo: enfim chegou as bodas do Cordeiro. Por isso, Deus bendito, Senhor glorioso, que fez a promessa e é fiel para cumpri-la, o que eu te peço, ó Deus, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva o nosso coração, para que esperemos com paciência no Senhor, não temendo o dia mau, mas confiados de que o nosso amanhã é guardado por Ti. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperança nossa, esperança da igreja, esperança de vida. Essa é a nossa oração. Enquanto os dias de tristeza se estabelecem, jejuaremos, ficaremos contritos, mas queremos ouvir o soar das trombetas, dizendo que enfim o noivo chegou. Volte, Senhor, para buscar o seu povo. Essa é a oração e o desejo que há em nosso coração. Ó Deus, em Teu nome, nome que está acima de todo nome que nós oramos e esperamos, no nome bendito e glorioso de Jesus. Amém e amém. Se coloquem em pé, irmãos, receba a bênção. Queridos irmãos, não temam. Ide em paz. Que a graça do nosso Senhor, que cuida de nós, que o amor de Deus, o Senhor e sustentador da vida, e que o Espírito Santo, Consolador, esteja convosco, não somente hoje, não somente agora, mas até o dia da volta de Cristo, até o último dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos irmãos. Deus os abençoe.
nos dê uma manhã de paz em nome de Jesus. Amém.